No terceiro episódio do podcast Interregno, conversamos, eu e a minha amada cúmplice Roberta Psichos, com Clara Corleone, autora do justamente premiado O Homem Infelizmente Tem que Acabar, publicado pela editora Azuki. As pautas foram variadas: solteirice, casamento, liberdade sexual, feminismo, redes sociais, a nova experiência da Clara como professora de escrita criativa, seus próximos lançamentos e projetos. Separe uma horinha do seu dia e nos acompanhe. E se ainda não leu O Homem Infelizmente Tem que Acabar, corre, pois já está chegando o livro novo da Corleone no pedaço. Bom episódio. Bom, uma satisfação te ter aqui, cara, com a gente hoje para conversar sobre o teu livro. Fico duplamente satisfeito não só pela tua presença, como a presença da Roberta, que já vem sendo convidada a participar das entrevistas há um bom tempo e agora, finalmente, né, conseguimos uma agenda dessa moça para participar. E a ideia é conversar sobre o teu livro de uma maneira que, para os eventuais leitores do futuro e aqueles que já leram o livro, né, tenham também uma apreciação mais detida das coisas que tu pretendeu fazer no livro. Normalmente a gente tem os escritores intelectuais em geral têm, em alguns casos, uma certa aversão à rede social, né? E no teu trabalho tem uma simbiose entre rede social e literatura nesse primeiro livro, né? Para quem não sabe, boa parte do livro da Clara surgiu a partir de postagens no Facebook que depois migraram para a forma de livro depois de editado, né? E a minha pergunta é assim, se tem uma fronteira de estilo, ou de tópicos, ou sei lá que outra fronteira, entre escrever um post para uma rede social e escrever um livro, né? Esses dias eu conversei com a Mar Becker, que é uma poeta sensacional, assim, e ela me falou uma coisa que me deixou muito intrigado, que ela tinha esse hábito também de escrever em rede social, e depois as coisas migraram para o livro, e ela ficava incomodada com o aspecto do livro ser um objeto que depois não dá para mexer mais. Está publicado lá, e aí ela ficava meio que saudosa dessa história de mexer nos posts, mas agora não eram mais posts, agora era um livro. Então, a minha primeira pergunta assim, é como é que tu concebe essa simbiose assim, entre rede social e literatura, do jeito que tu concebe, pelo menos nesse teu primeiro projeto. O que acontece? O Homem Infelizmente Tem que Acabar, ele foi uma junção de 5 anos de posts escritos no Facebook, né? Eu fiz uma curadoria amorosa, eu não fiquei assim, quais são os mais curtidos, os mais compartilhados, não fiz isso. Inclusive, acho que o meu post mais viral de todos os tempos não entrou, mais de um não entrou, porque eu achei que tem coisas muito... O Facebook tem coisas muito de momento, né? Então, tu vai ali e fala de um assunto que na hora todo mundo sabe do que tu tá falando, mas dali há um mês talvez já não faça mais sentido, né? Então, eu tive esse cuidado. O livro, ele só tem 2 textos inéditos, todos os outros já tinham sido publicados antes. Eu não tive essa sensação de, agora eu não posso mais mexer. Para mim, isso não foi um problema. O que eu temia é que eles parecessem uma junção de um monte de texto escrito no Facebook, simplesmente, né? E eles são isso, né? Então, eu precisei muito de uma visão da minha editora, da Joana, que dividiu eles em capítulos, em assuntos. É por isso que a gente tem o livro. Porque a ideia, Billie Holiday, para um pouco, filha. Ela tá, não sei se vocês estão ouvindo, ela tá aqui, ficou do nada, ela começou a fazer barulho. As pessoas diziam, publica, né, teus textos publica, e eu ficava, mas vai publicar o quê? Vai publicar como isso aqui? Vai publicar em forma de diário? Às vezes tem textos mais poéticos, às vezes tem coisas de opinião, né, quais artigos, às vezes é só uma piada, uma besteira que eu escrevi. Como é que vai publicar isso aqui? E aí a Joana pega e organiza. E eu temia que eles não tivessem essa cara. Eu me lembro que o Milton Ribeiro, dono da Bamboletos, que é meu amigo, ele escreve uma crítica e ele diz... A questão era se, ao passar do Face para um livro, ia ter uma cara de livro. E ela conseguiu. Aí eu disse, bom, tá, então eu consegui. Né? Nós, mulheres, a gente fica sempre com aquela síndrome de impostora, né? Então, as pessoas dizem que eu escrevo bem para serem gentis. Né? E aí, eu disse, tá, vou parar com isso, deu certo. Agora, o que acontece é com a
a morte do Facebook, né, que está morrendo já faz aí alguns meses, talvez anos, é uma outra adaptação, que é pro Instagram. E aí, mano, é foda, né? Que os caras já era imagem, não era tanto texto. Agora já não é mais imagem, eles querem vídeo. Então, eu acho que tu tem uma questão do respeito que tu tem que sentir com o teu próprio trabalho, da tua arte. Eu não imagino Machado de Assis ia ficar fazendo dancinha no Rios, por exemplo, né? Para quem que isso interessa ou não, né? Eu sou atriz, então para mim gravar Rios, não sei o que, de ideias que eu tenho, para mim é super tranquilo, adoro, acho super divertido de fato. Mas eu não uso muito os meus textos, sabe? Para mim não tá mais dando para dar vazão aos meus textos em rede social. Eu ainda não achei uma forma de fazer isso. E talvez eu não ache, né? Ficou lá na história do Facebook. Não consigo ver muito espaço para isso no Instagram. A Roberta até, nós estávamos conversando no almoço hoje e ela até me colocou essa pergunta também. Tá, mas a Clara não está mais no Facebook? Eu não sei, Roberta, elabora essa tua questão aí, como é que tu queria colocar para ela, sei lá, a curadoria que ela faz de qual rede, talvez, atuar, né? Isso, o livro ele nasce então desse compartilhamento, né, de insights teus, de vivências tuas no Facebook. E em que momento então que tu percebe assim, puxa, essa plataforma que tá morrendo, essa rede social não tá mais, né, a bola não é mais a bola da vez, vou migrar para o Instagram. E o que tu sentiu assim, né, de diferença de interação entre o público que tu tinhas lá no Face, todos eles migraram junto contigo para o Instagram? Como é que foi essa mudança de plataforma para ti? É uma coisa muito maluca, né? Porque a sensação que eu tive, ela foi muito aos poucos, né? Não foi uma coisa assim, um dia tu acordou e tu percebeu, né? Mas até própria de interação mesmo, né, gente? Eu não sei, assim, eu entro, até esse ano ainda entrei algumas vezes no Facebook, tu entra ali, as pessoas o pessoal não tá muito interagindo, né? Então, para mim também não foi exatamente difícil a questão da migração para o Instagram, eu já tinha Instagram, mas eu tenho 18 mil seguidores no Face, no Insta eu tenho 7, não é bem assim. O Insta é uma rede para gente mais jovem do que eu, é diferente. A minha adaptação para o negócio do Instagram é que eu fui estudar, eu gosto muito de estudar. Então, eu fiz curso de marketing digital, mais de um. Eu não me lembro qual foi desses caras do ramo da tecnologia que disse assim, o futuro para um negócio é ou tu tá dentro da internet ou tu não existe. Então, hoje em dia, tu vai ir num restaurante, num bar, tu diz, deixa eu ver qual é o Instagram deles para olhar umas fotos, né? Então, eu compreendo que isso é uma vitrine, nem que seja para minha cara, né? Não vou estar falando tanto dos meus textos, mas aí dei vazão essa questão dos cursos, né? Que a gente vai falar mais para frente, e aprendi a lidar com aquilo ali para vender. Agora, a grande diferença que eu vejo, pelo menos, eu não sei se é por uso ou o quê, acho que não é por uso, porque as pessoas usavam bastante Facebook, é a questão de ódio nas redes. É impressionante. Tudo que tu fala, tu tem que cuidar. Por um lado, é muito legal, porque eu não acho que o politicamente correto é uma coisa ruim. Eu acho que o politicamente correto tá certo, né? Que só acha o politicamente correto ruim quem se beneficiava antes de fazer piadas, né, escrotas, etc e tal. Acho que a gente aprende quando a gente estuda antes de publicar alguma coisa para ver se a gente não está ofendendo ninguém. Eu fui escrever há alguns anos, ia falar do termo rodar a baiana. Aí fui procurar, será que é alguma coisa? E é muito bacana a origem, né? Quem não conhece aí, se quiser jogar no Google, é muito legal. Mas é uma coisa assim, ó. Eu amo meu pai, a pessoa. Eu odeio meu pai. Gatilho. Eu fiz exercício. Eu não consigo fazer exercício. Gatilho. Eu tô aqui vendo um filme. Eu não consigo ver filme. Assim. A minha sorte é que eu tenho um senso de humor legal, mas é uma coisa que me preocupa, assim, acho que é uma questão muito interessante isso para a filosofia. O que é isso, né? Se não fala de ti, então não serve, se não fala de ti, então é ruim, tudo é gatilho. Como é que a felicidade alguém é gatilho para ti? Será que tu não tá com alguma questão aí que tu precisa trabalhar? Para mim, essa é
a maior diferença, assim. É muito maluco. E tu tem que estar constante nas redes, porque senão tu te ferra. Então tu tem que estar sempre postando. E aí, haja cuidado, né? Haja cuidado, porque tu vai falar uma coisinha assim, pra mim essa do pai eu acho muito maluco. A minha família, assim. Eu não posso falar, gente, se eu falo do meu pai, se eu falo da minha mãe, eu não posso falar. É uma coisa que vira uma confusão, assim, esquisito, né? Para mim, essa é uma esquisitice, eu não tenho resposta para isso. Eu tenho uma hipótese, não acho que é uma resposta, tem uma hipótese, assim, que vem de olhar, até cutucou o que os filósofos diriam sobre isso, né? Existe, obviamente, gente que se preocupa com várias dinâmicas de informação nas redes sociais, na filosofia, e em alguns existe um diagnóstico de que a maior parte das pessoas, o usuário comum, assim, de rede social, enxerga aquilo como uma espécie de espelho, quer dizer, a rede social é meio que centrado, então tem uma dimensão bem narcísica na história de que, por isso que todo mundo acha que tu está falando com ele em especial. Né? Que legal. Por isso que o gatilho é tão particularizado, assim, mas ela está falando do meu pai, mas eu não tenho pai, e aí eu vou criticar ela, porque ela está dizendo isso, que parece que ela está dizendo isso para mim. É como se a rede social fosse o espelho exclusivamente daquilo que a pessoa, o usuário né? E aí cria essas dinâmicas. E, inclusive, isso potencializa o discurso de ódio, porque, no fim, tudo vira pessoal. Né? O feminismo tinha aquele slogan, né? O que é privado é político, vamos dizer assim, e na rede social tem uma coisa que tudo virou político porque tudo virou pessoal e privado, mesmo que não de certa maneira. Quer dizer, e aí é uma chatice, de fato, isso. Muito bom, adorei. E é um espaço aberto, um espaço que as pessoas se sentem, né, livres para trazer a sua opinião. E né, a gente sabe que eu que veio de veículo de comunicação, né, existia o espaço do comunicador, a gente ali produzindo conteúdo e eventualmente a gente recebia alguma ligação, algum e-mail de algum leitor. E hoje não, hoje esse canal ele é aberto, vem de um lado e vem de outro. Então, como tu disseste, a gente tem que estar preparado para saber lidar com isso, né? Tem um tópico, cara, que tu colocou ali que eu quero resgatar, que é esse negócio de ter que ficar meio que toda hora postando, né? Como é que é esse negócio de acumular capital social nas redes, né? Eu sei que isso certamente facilita o trabalho de divulgação do teu livro, dos teus cursos, mas em algum momento tu já te sentiu refém dessa dinâmica, por exemplo, da rede social ou do Instagram? Eu acompanho outras escritoras que produzem um volume imenso para a rede social, assim, um exemplo, a Clara Averbuch e a Bruna Maia, por exemplo, são os casos mais claros assim, que eu acompanho e tal. E é um negócio, quando eu entro no Instagram da Bruna, lá tem 1000 stories num dia, assim, né? É um negócio violento. Em algum momento tu te sente assim cansada ou tipo assim meio que refém desse negócio de ter que estar produzindo conteúdo para engajar o teu público, para aumentar o número de seguidores, se for o caso? Eu sei que deve ser difícil lidar com isso, eu imagino. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa bastante criativa, eu nunca tive problema com criatividade desde menina, né? O meu problema é até pensar coisas demais, né? E eu nunca estou parada, o que também é um problema. Então, eu estou vendo um filme, mas eu já paro o filme porque eu quero me lembrar de onde é que é aquele ator, e aí daquela série é baseada num livro. Quem é esse autor? Será que não tem um livro desse autor que eu quero ler? E será que não foi adaptado para o cinema? E aquele filme que é insuportável. Então, para mim, não é nem um pouco difícil pegar meu celular e eu poderia fazer 1 milhão de stories por dia. Para ter ideias não é difícil. Só que aí é que entra o negócio dos cursos, né? Para mim vamos fazer um curso, vamos ver para onde é que nós vamos, né? Postar em rede social sem estratégia é burrice. Uhum. Eu estou falando de um Instagram profissional, tá? O meu Instagram, ele virou um Instagram de empresa faz pouco tempo. A minha sobrinha, que é essa galera que nasceu com o laptop no colo, me disse: tia, como assim? Que ridícula que tu não tem um Instagram profissional, né? Aquela coisa. Aí eu mudei, porque ela manda em mim, né? Eu mudei. E aí eu fui estudar isso. Eu disse, tá, como é que é esse negócio de postar? O que tem que postar? Como é que funciona? Coisas que eu já fazia de forma intuitiva, mas mais organizado, né? Esse negócio dos stories, Tchê, é muito engraçado, porque não é por nada que o profissional está te ensinando. Eu fiquei muito tempo sem usar, sem saco para aquilo ali. Baixa visualização.
Baixa a tua visualização. Muito, absurdamente. Eu comecei a usar de novo. Triplicou. Então, tu tá indo vender um curso, tu vai lançar teu livro, tu vai falar do teu podcast, começa a usar. Usar com inteligência, né? Agora, assim, você tem que postar 4 vezes por dia no seu feed. Aqui, papagaio, que eu vou ficar aqui, mas bem capaz. Aí eu não faço mais nada. Você tem que fazer 8 stories por dia, usando caixinha de pergunta, não sei o quê. Não me enche. Eu quero ter uma ideia para usar com inteligência, mas sem me tornar refém. E o que eu acho mais esquisito não é a questão da interação, não é a questão eu comigo mesma, com o meu Instagram, eu postar. Isso não me incomoda. O que me incomoda são as pessoas que entendem por conta disso, que tem uma intimidade contigo, que se relaciona, o que a gente falou, né, um pouquinho antes, tem a ver com isso, então a pessoa acha que é sua amiga, aí te cobra atenção, te cobra, né, tempo, te cobra resposta. E a outra parte daí, mas é um pouco engraçada, que são as pessoas na rua quando te encontram, né? Sim. Que é muito engraçado, porque a pessoa tem essa ideia de que ela é a tua amiga, porque ela te vê todos os dias no Instagram, assim. Mas essa eu acho mais uma coisa, assim, gozada, assim, doidinha, assim, pra gente pensar, porque eu acho mais engraçado. Agora, realmente, a questão da interação, hoje mesmo, casualmente, entrou uma mensagem de uma moça de manhã, de uma conta profissional. Você me bloqueou na minha conta pessoal. Ela já tinha me procurado em outros canais mais vezes. Por favor, me desbloqueia. E eu não me lembro por que eu bloqueei, mas eu devo ter tido motivo, que eu não saio bloqueando assim. E a pessoa vai atrás de ti, uma coisa assim, uma autoestima estranha. Eu jamais faria isso. Se a pessoa não gosta de mim, eu quero que ela faleça, como diria Clodovil, sabe? Então, assim, isso não é esquisito, gente. Da onde? Isso é coisa de rede social, né? Porque onde mais uma pessoa vai dizer isso? Tu não fala mais comigo, fala. Não quero falar com você, deixa. Tem um outro ponto, assim, que agora é o momento elogio. Assim, né? Eu já te falei isso numa postagem uma vez, numa mensagem que eu te mandei, mas vou falar aqui agora para deixar registrado para mais gente ouvir, assim, que é o negócio do teu ritmo de escrita, né? Que é um negócio, assim, é um ritmo estonteante, né? As conexões de temas que tu faz, assim. E esses dias eu estava lendo um livro fabuloso, chamado Fast Talking Dames, de uma professora de Princeton, Maria de Batista, que ela analisa personagens e atrizes do cinema da década de 30 e 40 nos Estados Unidos. Então, a Katharine Hepburn, a Rosalind Russell, a Barbara Stanwyck, em filmes como Bring It Up Baby, The Awful Truth, Lady Eve, e ela dá esse nome, né, The Fast Talking Dames. E ela tem uma passagem no prefácio do livro que ela diz assim, eu vou ler aqui, eu fiz uma tradução nas coxas. Estas mulheres, né, então, referindo não só as atrizes, como também as personagens desses filmes, né, essas mulheres eram sensuais, mas também eram ousadas. Acima de tudo, eram afiadas e rápidas com as palavras. Eram rápidas na compreensão e quase nunca eram pessimistas. Pareciam saber o que dizer e quando dizer. Nunca ficavam, a não ser em momentos extremos e excepcionais, sem ter o que dizer, ou sem palavras. Né? Bom, sinceramente, eu acho que essas palavras aqui do prefácio da de Batista cabem à perfeição para a narradora do livro, Infelizmente, o Homem Tem que Acabar. Né? Deixa eu provar. Eu já sou exibida, vou ficar mais exibida ainda. Mais uma razão, olha, eu vou provar isso, entendeu? Lá no livro tu escreve assim, ó, agora eu vou te citar. Eu não sou sempre essa mulher sexy, despreocupada, rápida no gatilho para falar as coisas mais engraçadas, esperta o suficiente para puxar uma frase no início de nossa conversa que vai fazer sentido também lá para o meio, te matando de rir. Fim de citação de Corleone. Né? E a pergunta é, como é que faz para escrever com esse ritmo? Assim, tem alguma conexão com o meio original, que esses textos estavam previstos, que era o Facebook? Porque é um negócio assim, isso não é sopa, né? Fazer o que tu faz aqui, né? Eu acho assim, tem uma coisa, para mim é sopa fazer isso, e para mim é sopa fazer as pessoas chorar. Esse ano
o meu pai fez 66 anos e eu escrevi um texto, daí eu adaptei para o fucking Instagram, aprendi a mexer no Canva lá para conseguir postar alguns textos mais curtos. Escrevi para o meu pai. E aí nos encontramos de noite, e o pai falou assim, tu acha bonito me fazer chorar no dia do meu aniversário, tu acha que tá legal isso aí, tu acha que tá tranquilo, teu pai é um velho. E aí eu olhei para minha irmã e falei assim, coisa mais fácil do mundo fazer as pessoas chorar. E ela disse, coisa mais fácil do mundo para ti. Então, sendo uma guriazinha muito ardilosa, para mim isso sempre foi muito fácil. Eu, às vezes, até acho meio... Será que não tá cafona, não tá tech, esse negócio que eu escrevi? Será que não tá muito óbvio que eu tô tentando, que eu quero te fazer chorar, né? Então, eu tento deixar a coisa o mais do coração possível, assim, o mais sensível possível mesmo, né? Tem até partes no meu livro novo que eu tenho que reler, agora não aguento mais reler ele. Tô brincando, LPM, tá tudo bem, mas agora pra gente mandar pro prêmio. E aí eu quero dar uma olhada nisso de novo, né? Mas para mim sempre foi muito, muito fácil. Agora, por que eu me comunico tão rápido e puxando referência? Porque eu tenho 4 irmãos. Ou tu te comunica rápido, mano, ou ninguém te escuta, entendeu? Tu não tem espaço. No almoço de domingo, assim, tu vai contar uma história, tu tem que pensar assim, o quão interessante essa história realmente é, nós vamos partir dos princípios, né? Ela realmente é tão engraçada? Como é que eu deixo ela mais engraçada? E aí tu não vai dizer que tu encontrou a Luísa, que é filha da costureira e que foi para Novo Hamburgo. Tu tem que editar a tua história. Eu juro por Deus, eu acho que eu virei escritora porque eu tenho 4 irmãos que não calavam a boca. E tu tinha que ter esse tempo. Todos somos bons contadores de história lá em casa, principalmente o meu irmão Pedro. Pedro é hilário, é uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci na minha vida. E eu acho que é por causa disso, juro por Deus. E aí, para mim, claro, tem essa questão da facilidade para escrever, e talvez, que eu tive, né, daí é um talento mesmo, né, eu vou falar aqui, é um talento, posso parecer arrogante, não tem problema, porque às vezes a pessoa pode falar muito bem, mas não escreve muito bem, né, ou o contrário. E tem a ver com as minhas leituras desde pequenininha, desde menininha eu gosto de ler o Luiz Fernando Veríssimo, mestre da crônica, né, que é isso, é o jogo rápido, o diálogo. Meu editor agora disse, como tu é boa de diálogo? Eu disse, eu sou boa de diálogo. Eu sempre achei o diálogo mais fácil, só que daí eu achava, nada a ver, né? Sim, eu consigo mais fácil que é o diálogo. De onde é que eu tirei que o diálogo era mais fácil? Da minha burrice, né? Da minha síndrome de impostora, porque na verdade não é fácil. Então eu boto aí na conta, não é do Facebook, não, eu boto da família e no Luiz Fernando Veríssimo também, se ele me permite. Claro, tu és formada em teatro e falando aí, né, em escrita, assim, a escrita sempre foi um canal de comunicação, como tu falaste ali, para te colocar, ter um espaço dentro da tua família. Tu sempre escreveste, tu sempre teve, de repente, diário, enfim. Como que a escrita entra nesse cenário e como que rolou essa sacada para o livro? Então, peraí que tem material para se fazer um livro, se tu te considerou... Em que momento te considerou uma escritora? Quando tu viu o teu livro pronto, viu as pessoas comprando, ele sendo reeditado, como é que foi, assim, essa virada, esse momento, assim, Clara escritora? Eu sempre gostei de ler, principalmente, e sempre tive diário. Adorei essa tua pergunta. Eu sempre tive diário, quer dizer, agora eu não tenho mais, eu não sei se depende das redes sociais, não contam quase como um diário, né? Mas eu tive meu primeiro diário em 1996, eu sou de 86. Então, eu escrevo diariamente há 25 anos, mais até, né? Porque é uma coisa muito maluca. Para mim, depois, tipo assim, a gente foi fazer a peça no colégio, no grupo do grupo de teatro do colégio, eu escrevi o texto que a gente ia encenar, porque tem um pouco essa coisa de adolescente, eu quero contar a minha história, eu quero contar a história do nosso jeito, né? Gozado isso, eu não tinha me dado conta que é o mote do meu curso, né? Escreva a história que você quer ler, né? Então, o teatro, no fim, ficava muito interligado a essa questão, a minha carreira como atriz, com a questão da escrita. Quando eu me formo, sou eu que escrevo o meu monólogo também, baseado numa personagem do Albi. Eu adoro o teatro norte-americano ali dos anos 60. Desenvolvo a Claire.
Bom, aí vou escrevendo sempre. Então, eu escrevia no Orkut, eu escrevia os meus About Me lá, eram sempre diferentes. Eu escrevia aqueles testemunhos para os amigos, para as amigas. No Facebook, o tempo todo escrevendo. No Facebook, as pessoas começam a me chamar de escritora, começam a me chamar para coisas dizendo atriz e escritora. E eu ficava, não, como assim, cara? Escrevo uns troços aqui, nada a ver. Eu não tenho nem blog, como assim escritora? Quando a Karina vai ao meu sarau, que eu tenho um sarau literário, né, desde 2017, e em 2019, no dia 14 de março, eu me lembro da data por causa que era, infelizmente, aniversário do assassinato da Marielle, o primeiro ano, eu chamei a Fernanda Melchiona, né, a nossa garota em Brasília, e a Joana, que se tornaria a minha editora, e a gente fez o sarau. E a Karina, a editora da Zucchi, né, da editora Zucchi, ela estava assistindo. E quando terminou o negócio, ela me disse, você já pensou em publicar um livro? Eu disse, não, só desde que eu tenho 7 anos de idade, mais ou menos. Aí ela disse, então vamos publicar na Zucchi. E a Jo diz, e vai ser com o selo Casa da Mãe Joana, eu edito junto. Então foi o convite que veio do nada, eu não tinha pensado. As pessoas, porque como eu falei para vocês, as pessoas diziam, tu tem que publicar. Eu disse, mas como é que vai publicar, gente? Esse monte de textos, não tem sentido. E aí a gente trabalha no livro, eu recolho, é uma trabalheira isso aí, né? 5 anos de post e tal, mando para a editora, a Jojo tem a ideia dos capítulos, a gente organiza, passa, né? Esse jogo das editoras, passa para cá, passa para lá, vamos ver, tá bom, não sei o que, né? A gente joga no mundo. Quando eu pego ele com a capa, eu sou escritora. Quando eu pego ele com a capa, eu sou escritora. Toda a carreira linda do Homem, infelizmente, tem que acabar. Sempre me fez muito feliz, e foi muito surpreendente. Mas quando eu pego com ele, é muita emoção. Aquilo ali é muito emocionante, assim. Acho que não tem palavras, né? Ali é que eu digo, tá, não tem mais volta. Agora só vai. E já tem 2 para nascer, então. Tem um que está quase prontinho, saindo. Porque era eu, deve sair em outubro. Deve ser em outubro. E aí eu tô com 3 histórias me rondando, histórias longas, né? Talvez uma seja um roteiro mesmo. Eu tô conversando com uma amiga minha que é roteirista, mas os outros não. Os outros são dois romances bem diferentes. Mas o Porque Era Ela, Porque Era Eu sai agora. Sai em outubro, no máximo em novembro. Agora, sobre os capítulos do livro, né? Bom, cada um tem as suas preferências. As minhas preferências recaem sobre o capítulo Feminista é Clara. Até porque o teu livro não caiu nas minhas mãos por acidente. Na verdade, ele está numa esfera de tópicos que me interessam, assim. E, obviamente, que as discussões sobre sexo, feminismo, etc., estão no miolo de muitas das coisas que eu tenho pensado ultimamente. E um dos tópicos que mais me fascina nessa história contemporânea, né, das discussões sobre sexo e tal, é uma certa percepção ambivalente que as teorias políticas à esquerda tiveram com a questão do sexo. Sejam eles comunistas, socialistas, anarquistas, associativistas ou feministas, etc., todos e todas bateram a cabeça, de alguma maneira, para pensar essas questões no sexo. E para alguns isso era um tópico totalmente periférico. Isso é uma coisa que a gente resolve depois, mas a liberdade sexual a gente resolve depois. Vamos primeiro lidar com a luta de classe aqui. E para outros era central. E entre aqueles que eu mais gosto, que eram central, está uma das minhas heroínas, que é a Emma Goldman, né, que é uma ativista, anarquista, etc., que escreveu muito na virada do século 19 para o 20, sobre questões de amor livre, liberdade sexual, controle reprodutivo, etc. E para ela, essas questões sobre o amor livre tinham um elemento estrutural, né, quase que inescapável. Né? E, pelo menos na minha cabeça, o teu livro está na boa companhia da Emma Goldman sobre esses aspectos. Assim, e tem uma espécie de postura do tipo assim, sem tesão não há solução, sem tesão não há revolução. Né? E tu tem uma passagem na página 48 do livro, para quem quiser ir lá checar, que eu acho que é emblemática nessa direção. Né? Tu diz assim, eu vou te ler de novo. Tá? Um cara come todo mundo, galã, disputado, garanhão, bom de cama, Renato Gaúcho. Uma mina, vagabunda, não presta. São os sofrimentos da jovem hétera branca, classe média. Sei que existem problemas muito maiores para a pauta feminista, mas também acho que esse tipo de comentário merda
está na base da pirâmide de violências contra a mulher, que culminam no nosso 5º lugar entre países com as maiores taxas de feminicídio. Diminuir a mulher, fazê-la sentir-se mal por participar do jogo adulto mais divertido do mundo, fuder, trepar, transar, fazer amor, uma coisa que só deveria trazer alegria. Então tem essa afirmação, que eu acho uma afirmação fortíssima, né, que e muito instigante, que é essa ideia de que reduzir a mulher a uma vagabunda porque ela tem liberdade sexual, isso estaria na base da pirâmide de violências contra a mulher. E eu queria que tu explicasse um pouquinho mais como é que tu percebe essa relação do slut shaming e violência contra a mulher. Por que a autonomia sexual da mulher, e da mulher solteira em particular, alarma tanto o patriarcado? É uma coisa muito louca, porque a gente apanha de tudo que é lado, né? Essa questão da liberdade sexual da mulher, né? Tem para fazer uma citação aqui, meio polêmica, mas foda-se, que às vezes, dependendo de quem está falando sobre a liberdade sexual da mulher, você não sabe se é uma pessoa extremista religiosa ou se é uma feminista radical, né? Ele ainda é um problema, o sexo ainda é um tabu muito grande. O que acontece a respeito dessa questão da violência contra a mulher, da pirâmide da violência contra a mulher? Um cara não sai sentando a porrada numa mulher, assim, do nada, não vê isso acontecer, né, por aí. Mas o que a gente vê acontecer por aí? A gente vê... agora há pouco, eu estava olhando uma moça falando indignada que uma mulher, sei lá, eu não sei quem é, tá, mas acho que até psicóloga, socorro, que pediram um conselho para ela sobre, meu marido não tá muito legal comigo, o que devo fazer? A mulher, tu tem que transar com ele de manhã, tu tem que fazer um almoço para ele gostoso, e aí ele transa com ele de novo de noite, e aí pergunta delicadamente, então, assim, transe sem ter vontade de transar. 2021, gente, uma coisa completamente insana, né? As pessoas não entendem o conceito de estupro num casamento. Nós estamos em 2021, né? Aquele caso do estupro, se foi ou se não foi do Neymar com a moça, me acendeu por uma discussão muito maior, que era assim, mas ela ainda tá com ele. Então, vocês, quê? As pessoas não entendem o que é, né, essa questão da violência sexual. E essas microviolências, então, tu chamar a mulher de vagabunda, primeiro que isso é violento, isso é agressivo, né? Essa puta, essa piranha, essa vagabunda, tu já tá ofendendo a pessoa. Porque ela tá transando, quê? Né? E aí o homem transa, como eu digo aí no livro, né? E aí não é problema nenhum. E tu vai numa escalada, porque se tu coloca a mulher como um ser que não deseja, só pode ser desejado, tu tá desumanizando ela, em absoluto, né? Eu vi uma série, terminei de ver uma série, que ninguém mais aguenta me ouvir falar sobre isso, que se chama Justiça, que tem na Globoplay. O primeiro episódio, eu fiquei pensando muito nisso, nessa desumanização da mulher, porque o rapaz tem uma namorada e ele é muito ciumento com ela. E aí ele controla a roupa, ele controla com quem que ela vai falar, ele fica naquela encheção de saco, e aí ele não tá legal por uma outra, né, uma série de motivos. E ele dá um tiro nela. E eu fiquei pensando nisso. É uma aula de pirâmide da violência. Né? Primeiro, o cara não vai chegar no início do namoro e vai te dar um soco na cara. Ele vai te dar um soco na cara e vai embora, né? Normalmente. Não, o cara vai dizer assim, mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo, não veste isso, não faz não sei o quê. Né? E a mesma coisa quando a gente vai pensar como a gente lida com a sexualidade da mulher. A sexualidade da mulher é dela, não é assunto de mais ninguém, não importa a mais ninguém. E quando a gente vai julgando e vai botando esses rótulos, puta, vagabunda, piranha, tu também tá dizendo assim, então tu não tem uma humanidade, tu não é um ser complexo, tu só serve para uma coisa, e é uma coisa baixa. O slut shaming é uma coisa absurda, é nojento, é horrível, né? A gente filma uma mulher transando, bota isso nas redes, e aí ela é uma escrota, porque ela tava transando, mas como assim, gente? Onde é que esse mundo vai parar, né? É uma coisa muito doida. É que vai nos diminuindo. E aí tu tem mulheres de esquerda, feministas, que rechaçam esse lado sexual desejante, essa mulher que bota o batom vermelho, que ela bota uma roupa não sei o quê, e diz, tu não entendeu também, porque tu tá presa no preceito. Vocês já ouviram falar sobre gostar de trepar?
Qual é o problema se a pessoa gosta de trepar, gente? Não, você está presa, a liberdade sexual só libertou os homens. Quê? Eu só poderia transar, então, com o meu noivo? Eu acho a coisa mais cafona do mundo é um noivo. Eu não ia transar com ninguém? Tá louco, cara. Eu gosto de trepar. E tem gente que não gosta e não tem problema nenhum. Então, eu acho que é um tabu até hoje, assim. E como eu falei, é para tudo que é lado, que é uma outra coisa doida, né? Eu fico meio nervosa com esse assunto sempre, desculpa, assim, porque ele me deixa meio confusa, né? Como é que a gente vai encher o saco de uma pessoa porque ela quer transar ou porque ela não quer transar? Não faz sentido para mim. Casualmente, ontem eu ainda baixei uma bibliografia sobre as guerras do sexo no feminismo e tal, porque eu estou me preparando eu mentalmente aqui para conversar com uma amiga em comum, que já disse que quer conversar comigo, mas eu nunca acho ela no momento adequado, que é a Monique. Né? Ai, amo. Maravilhosa, maravilhosa. Eu já li o livro dela várias vezes. Maravilhosa. Né? Né? Esse livro dela é obrigatório. Esse livro dela é obrigatório. Só que eu desconhecia muito dos detalhes das disputas internas ao feminismo, né? Da McKinnon, da Andrea Dworkin, com autoras que eram mais pró-sexo, né? Na discussão feminista. E agora eu estou lendo essas autoras e me cercando de informação para poder conversar com a Monique sem falar muita asneira, né? Porque, de fato, é uma discussão para homem já é difícil, para homem desinformado, pior ainda. Então, eu quero me cercar de informação para poder falar com ela depois. Não, eu tenho uma pergunta que emenda muito com essa questão de tu seres bem resolvida sexualmente, né? Isso fica bem claro também enquanto a gente vai te seguindo as tuas experiências, as tuas aventuras, e o livro, ele desperta muito na gente essa reflexão, ele nos faz pensar, né, em diversos momentos na questão do prazer, né, no como isso tem que ser sempre prioridade, né? E o teu objetivo com a publicação do livro também seria fazer as mulheres refletirem um pouco sobre isso, o quanto elas deveriam se colocar como em primeiro lugar, né, dentro de uma relação a dois, e, de certo modo, já que o título ele é muito provocativo para os homens, também fazer com que os homens percebam, né, que a gente não tem que ser o objeto do prazer deles. Acho que é algo que precisa acontecer a dois. Então, conta para a gente assim, um pouco de como que essas intenções ficam implícitas na leitura. Eu acho que tem o João Nogueira tem um samba muito legal, onde ele diz: ninguém faz samba só porque prefere. E eu acho que isso serve para várias formas de arte, assim, para o artista, né? Ninguém escreve só porque prefere. Então, eu nunca escrevi tendo um objetivo X, né? Eu quero que os meus leitores, quando eu estava escrevendo esses posts, né? Eu quero que os meus leitores pensem isso, pensem aquilo. Mas o que me surpreendeu, e ainda me surpreende toda vez que eu falo sobre ser solteira, casada carente, solteira feliz, sobre ser solteira feliz, a quantidade de pessoas que me escrevem, de mulheres que me escrevem, né? Então, quando claro, a gente edita, né, e joga ele lá, né, no livro, e o livro está editado. No momento que ele vai para o mundo, tu te ferrou, né? Tu não tem mais nada a ver com isso. Agora é como a galera vai pegar. Mas eu reflito sobre isso, assim, eu queria muito que as mulheres entendessem que a cultura pop te mentiu. Ser solteira é da hora. Ser solteira é da hora. Tu vai escolher. Se tu chega em casa e abre um vinho e pega uma série, um filme para assistir, se aquilo ali é solidão ou se aquilo ali é uma delícia. Tem coisas muito estranhas, assim, desse negócio de espelho aí que o Eduardo trouxe, né, que a gente conversou, negócio no Instagram, que tu escreve assim, que já me escreveu assim: mas é que tu fala, tu é feliz porque tu é bonita. Bonita eu sempre fui. Quando eu tinha 15 anos, eu era uma solteira infeliz. Eu queria ter um namorado de qualquer jeito. Tu fala porque tu é magra. Eu era 10 quilos mais magra e corria atrás de tudo quanto era homem, gente. Isso não tem nada a ver com tu ser bonita ou não ser bonita. Ser jovem ou não ser. Era mais jovem e me fudia, né? Então, um pouco do livro, eu fico pensando assim, eu queria ter lido esse livro com 16 anos. Sabe? Eu queria ter lido, eu queria ler e olhar e dizer assim: pode ser bom, o negócio pode ser legal, né?
A Mari Varela, maravilhosa, que fez a orelha do meu livro, diz assim, a Clara faz a gente ter vontade de ser mulher. Para mim, foi um dos maiores elogios, né? Porque eu não estou falando de questões externas, né? É um horror ser mulher no sentido de feminicídio, violência, etc. Mas tem coisas onde a gente ainda está presa e que a gente pode se libertar, né? Aí, pressão estética, questão sexual, etc, etc. Os homens que leem o livro, que efetivamente leem o livro, que não ficam chorando, berrando e gritando por causa de uma capa, como o deputado Daniel Silveira fez, me escrevem dizendo, entrando aí um pouco nesse campo, assim, eu não imaginava que isso aqui acontecia. Nossa, muito obrigada, né? Eles vão mais para o lado da questão de micromachismos e tal, né? Mas a questão de ser legal ser solteira, eu acho que... Sabe que eu acho que os homens nem têm essa dimensão? Eu acho que é uma coisa que eles não alcançam. Do quanto que as mulheres são cobradas, né? Porque o homem tem essa diferença. É o solteirão cobiçado, não sei o quê. E a mulher, a solteirona, dona dos 200 gatos, é maluca, ficou pra titia, né? Ninguém quis ela, né, pobrezinha. É, como se ela... Será que não é ela que tem que querer alguém, né? Ou uma coisa muito louca que me dizem assim, ai, tu gosta agora que tu é jovem e bonita, quando tu for mais velha tu vai querer ter alguém, porque daí não é legal. Legal é ficar casada com um homem nada a ver com 60, com 70 anos. Aí é legal. Eu não para mim isso não tem lógica. Não é uma bandeira, sabe? Não é uma coisa que eu faço porque não sei o que. Eu faço porque, gente, vamos viver tudo que é para viver. Por que tu vai te amarrar numa pessoa por quem tu não tá apaixonada? Eu sei que a paixão não dura para sempre, mas para começo de conversa, por que eu vou sair da minha vida de solteira maravilhosa para me amarrar numa pessoa? Porque as pessoas esperam que isso aconteça para não ficar sozinha. É maravilhoso ficar sozinho, gente. Acho que se a pessoa não consegue, clichê, né? Se tu não consegue ficar sozinho, junto aqui, vai ficar pior ainda, né? Vai ficar batendo cabeça. Como filósofo que pesquisa o casamento e tal, esse tópico complicado, eu tenho a obrigação também de pensar sobre as diversas críticas que foram feitas ao casamento. E quando a gente olha no proto-feminismo, a gente encontra várias autoras, que nem a Mary Astor, por exemplo, né, que é uma autora britânica e tal, que a gente pode chamar de proto-feminismo. Ela expressamente recomendava às mulheres que não casassem na época dela, né? Não, permaneçam solteiras, né? Porque o casamento é um problema, né? E uma das figuras mais comuns, assim, em especial quando a gente pensa na época do cristianismo primitivo, assim, era o elogio da vida do celibato. Só que lá, ficar solteiro era da hora, sim, mas em especial para melhor cuidar das coisas do espírito, ou seja, a mulher e o casamento eram um empecilho para a evolução espiritual das pessoas, assim. E o que eu acho massa no teu livro, assim, né, é que a gente tem um outro tipo de elogio da solteirice, né? E que é um elogio diretamente ligado agora aos prazeres da carne, né? Aí tem essa tua frase, né, que tu acabou de citar aí, não deixa a cultura pop te enganar, ser solteira é da hora. E eu queria que tu desenvolvesse um pouquinho mais essa visão Corleone da solteirice, assim, né? Ok, tu já colocaste alguns aspectos, assim, né, mas em especial esse elogio da mulher solteira que é autônoma em relação à sua vida sexual, etc., que é, digamos, um tipo de argumento que a gente encontra em muito, né, da bibliografia feminista, antes do feminismo ser feminismo. A gente encontra isso em textos do século XVII, em textos do século XIX, etc., essa ideia de que, bom, qual é que é o problema de estar solteiro? Eu acho que, assim, deixando bem claro, inclusive, eu não tenho nada contra o casamento, eu já fui casada, seria casada de novo com quem eu quiser me casar, né, e não por medo de ficar sozinha. Meus pais estão juntos há quase 50 anos, e antes da pandemia começar, eles iam ao cinema e saíam para jantar pelo menos uma vez por semana, só os dois, são apaixonados. Eu tenho vários exemplos de casais que eu acho maravilhosos, né? Não é nada contra, né? Não é um manifesto a favor da solteirice, não é contra o casamento, não é contra um relacionamento. E eu acredito que algumas coisas que eu falo, às vezes, as pessoas dizem assim, mas eu também tenho isso no meu relacionamento, como, por exemplo, a tua liberdade, né, o teu silêncio, tu vai fazer comida só para ti, e tu vai comer, aliás, o que tu quiser, e tu vai ver o filme que tu quiser, tu não tem que negociar, tu vai dormir esparramado na cama,
tu vai dormir sem a pessoa roncando do teu lado, tu vai ficar lendo até a hora que tu quiser, tu vai fazer ginástica com uma roupa ridícula no meio do quarto, foda-se, ninguém tá te vendo, né? Muitas dessas coisas também são ligadas a você morar junto, né? Então, tem isso, né? Ah, não, mas não é porque eu não moro junto, então eu tenho tudo que tu tem. Que bom, né? Que eu não tô falando de você também, né? Então, que é essa loucura, né? Mas eu acho que, no geral, o que me encanta na solteirice, além da questão da independência e da liberdade, são as possibilidades. São as possibilidades. A qualquer momento você pode virar a esquina e encontrar um cara com quem tu vai ter uma noite incrível ou com quem tu vai viver os próximos 10 anos. A possibilidade, para mim, é uma maravilha, né? E as pessoas, às vezes, acham, porque como é aquela coisa da Leda Scarlatti, né? Como as pessoas vão te chamar de vagabunda, eu já saio na frente e digo, eu sou a melhor piranha em 17 estados, reconhecidamente. Eu sou a chefe das pirâmides, eu já vou, porque daí a pessoa fica, do que eu vou xingar ela, né? Fiquei, agora, mas eu falo tanto que as pessoas acham que eu tô, assim, amplo currículo, né? E de fato não é verdade. Até fiquei com um cara no início desse ano que ele falou, como tu é, sexo, não sei o que. Eu falei pra ele, não fala isso que eu sou que nem o Caetano, eu não sou proveito, eu sou pura fama. Ele disse, não, mas eu tô no proveito, então eu posso falar. Eu não tô na fama, eu tô no proveito. Mas eu não sou proveito, eu sou pura fama de fato. Então, assim, não é que daí tu vai ficar com milhões de pessoas, ou fique, faça o que você quiser, a vida é sua, mas é a possibilidade de, se quiser, tamo aí na atividade, né? E que quando tu tá num relacionamento monogâmico, importante, né, fazer essa ressalva, você não pode, né, mano? Você não pode sair por aí ficando com todo mundo, né? Por favor, não faça isso com seu companheiro, com a sua companheira, né? Então, eu acho que para mim a coisa mais legal é isso, é a liberdade, é a independência e, sobretudo, com certeza, as possibilidades. Eu acho muito legal que em vários momentos do texto eu me encontro, porque eu sou mais velha que tu, eu tenho 40, né? Mas eu sou geração capricho, né? Que a gente foi absurdamente mal influenciada, né? Por uma revista que ditava desde as questões de prazer, né? De como a gente deve agradar o nosso companheiro, de como nós devemos ter um padrão de corpo, um padrão de beleza inatingível. Eu me lembro da época em que os permanentes eram moda, quase que eu caí nessa maldição do permanente. Uma capa de uma atriz da Globo, linda, maravilhosa, de cabelo cacheado bem escuro, assim. Eu me lembro, nossa, todas queriam ser como ela. E tu falas muito sobre isso, sobre como esse tipo de influência cultural nos prejudicou muito, né, para que a gente pudesse, de fato, se ter uma liberdade, né, e não se sentir uma vagabunda, assim, aos nossos próprios olhos. Eu tive muito tempo solteira e eu vivia nesse dilema, né, eu ia para a noite, no dia seguinte eu me sentia culpada, puxa vida, é mais uma noite que rolou, né, um sexo casual, mas e aí, a moral e os bons costumes, como é que vai ser, né, e lá para frente, as amigas que queriam casar e ter filhos. E tem uma passagem que tu falas que eu acho muito legal, que pensa que daqui a pouco tu que tá aí solteira, né, amiga, desejando ser esta mulher casada que tá lá com 25 anos e já tem 2 filhos, daqui a pouco ela tá olhando pra tua vida e tá dizendo, poxa, tua vida é muito mais interessante do que a minha, como eu queria ser tu, né? Com certeza, com certeza. Eu vi esses tempos o podcast das gurias do Calcinha Larga. Adoro, Se não, eu acho que as gurias são todas mamães, né? Eu acho. Acho que a Ellen, né? Acho que são todas mamães. E aí uma delas falou assim, eu fiz uma coisa maravilhosa, 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 né? E eu ali lavando louça ouvindo elas. O que tu fez? Eu me sentei assim na minha cama e assisti o filme que eu queria ver, comendo uma comida de teleentrega maravilhosa. E elas todas assim, amiga! E eu pensei assim, eu fiz isso ontem. Eu posso fazer isso todos os dias. Só que, claro, pelo amor de Deus, quando tu tem filhos, a tua vida muda completamente, né? Mas, assim, essa escolha, para mim, é uma escolha muito... É muito importante a gente fazer essa reflexão, né? Que é um pouco a grama do vizinho ser mais verde, né? Isso aí, não tô aqui inventando a roda.
mas de olhar e dizer assim, tu quer... Em primeiro lugar, por que tu quer tanto? Por que tu quer tanto te casar? Numa boa, assim. Com quem que tu quer te casar? Eu acho muito gostoso. Esse ano eu quero me casar, mas com quem, criatura, que tu quer te casar? Tu vai ficar sem um homem. Gente, vocês já deram uma volta no mercado dos homens, assim, na última semana, quando vocês deram uma baleada ali. Por que ficam falando de ter um homem como se fosse um negócio da China? Vocês deram... Deu uma rodada ali, deu uma observada, né? Eu quero muito ter um filho. Já cuidou de uma criança? Como é que é essa coisa, né? As coisas que a gente deseja ou nos ensinaram a desejar, né? Uma merda dessas que a revista Capricho fez com gerações inteiras de mulheres, né? Que absurdo, o que era aquilo? O que era aquilo, né? Então, tudo... Eu me lembro que teve uma matéria que eu fiquei chocada, que era assim, os homens vão tentar nos tocar, né? Tocar no seio, na bunda, beijando, né? Não tô nem falando de sexo. E aí a gente não pode deixar, porque é isso que eles dizem. Elas fizeram uma pesquisa, ou seja, se dependesse do Deusinho dourado, entrevistado pela revista Capricho, a gente não tinha se procriado, o que não era uma ideia, inclusive, até todo revendo. Mas não é uma coisa absurda, né? Eu acho sensacional uma delas, da edição, que nem o que eu vou fazer, não sei quem escreveu essa merda, que diz assim, o seu peso ideal é o seguinte, você pega a sua altura, tira o primeiro número e subtrai 10, esse é o seu peso ideal, eu teria que pesar 55 quilos, eu tenho 61 quilos. Imagina eu com 6 quilos a menos. Tinha que ser presa, né? E aí tu fica nessa questão da culpa, né? Quando tu faz alguma coisa que não se encaixa dentro de um padrão dito por quem, pelo amor de Deus, né? Ou então quando o teu corpo não se encaixa, né? Bom, e aí nós vamos num assunto gigantesco, que é a questão da pressão estética, né? Mas que de serviço, hein? Que de serviço, Revista Capricho. Muito, estamos aí tentando superar, né, até hoje, e tu também falas muito da questão do prazer, e esses dias eu assisti um documentário na Netflix falando sobre a descoberta do clitóris, que é algo muito, muito recente também, então, ou seja, o prazer feminino ainda tem muito chão para percorrer para a gente se sentir, né, para a próxima geração se sentir livre para usufruir de tudo que tem, né? Chegaremos lá, chegaremos lá. Amém. Deixa eu mudar o tópico aqui. Tem uma... Não que esse não seja bom, ele é ótimo, né? Mas nós precisamos avançar na conversa. Clara, tu tem na tua história assim, uma participação na ONG minha Porto Alegre, né? E a minha questão é assim, o quanto da tua escrita, em especial na escolha dos temas eventuais, é marcado pela atuação política da ONG. Tem uma porosidade aí entre agente político na ONG e escritora? Completamente. O que eu fiz como feminista, esse adjetivo que as pessoas me dão, né? A feminista, é na conta da ONG. Eu estou muito tranquila com o meu trabalho como ativista pelos meus 5 anos na ONG, assim, as coisas que a gente fez, as coisas que eu li, porque, como eu falei, eu gosto de estudar, então, assim, qualquer campanha que a gente fazia, e a gente lançou mais de 20 campanhas, quem pesquisava, quem fazia essa parte do embasamento era eu, então era muita reportagem, era muito curso, era muita leitura mesmo. E aí a gente botava a mão na massa, que é a minha parte favorita, né? Então, como é que nós vamos ajudar a pessoa? Em primeiro lugar, como é que a pessoa quer ser ajudada, né? É a primeira lição. Vai falar com a Monique diz isso, né? A questão das trabalhadoras sexuais. Vou te ajudar, vou te dar um curso de manicure, aí tu não precisa mais transar. Mas quem disse que eu quero ser manicure? Como é que funciona esse negócio, né? Então, uma das coisas legais da ONG era isso, assim, tu vai ver, tu quer ajudar, que bonitinho que tu quer ajudar, mas a pessoa quer ser ajudada, como que ela quer, o que ela precisa, né? Vamos lá ver. A ONG muda a minha visão para sempre das coisas. Eu acho que muito do meu bom humor de lidar com situações tipo vagabunda no Instagram, né? Estrias, não sei o quê, que eu olho e digo kkkk, é por causa do meu trabalho ali. A gente trabalhou com pessoas em situação de rua, pessoas que vivem com HIV/AIDS. É uma outra realidade, né? Total, além de ter se voltado muito para essa questão da mulher, que a ONG era majoritariamente feminina, né? Então, a gente trabalhou com muitas campanhas onde tu começa. Até aquela vergonhinha, né, do
feminismo branco, assim, né, que vai lá só falar, vou fazer o meu protesto pela paz, vou pintar minhas unhas de branco. Que, né? Ou, eu não posso cortar o cabelo no lugar da barbearia dos homens. Claro que não, porque a barbearia dos homens, porque está fazendo disso um problema, vai no salão de beleza, né? Se é uma coisa para homens, né? Então, uns problemas que hoje em dia eu olho e digo que coisa idiota, né? E antes eu não tinha essa visão, e tudo bem, que a gente não entra no feminismo lendo Angela Davis. Não me vem com essa. A mulher branca não faz isso. A gente vai entrar para falar sobre pressão estética, sobre nos chamarem de vagabunda. É isso aí mesmo, é isso aí. Tá certo, é isso aí mesmo. A ONG me vira a cabeça completamente, assim. E eu sinto falta disso, né? Nós fechamos no final do ano passado e para ser mais ativo, era meu trabalho, não era voluntária, né? Então, ali foi uma grande realização para mim, assim, como ativista social e como feminista, com certeza. Muito mais do que ter lançado O Homem Infelizmente Tem que Acabar. Não tem nem comparação. Bom, e agora, né, tem essa tua nova empreitada, da qual, né, eu estou muito curioso para ver, né, os efeitos disso numa nova geração de escritoras ou escritores aí, que é dar curso de escrita criativa, né? Como é que está essa vida agora, nessa nova experiência de professora de escrita? É a coisa mais legal do mundo inteiro, né? Eu fico com uma inveja agora quando eu vejo em filmes, assim, quando as pessoas dão aula em umas salas grandes, assim, né? Essa série que ninguém me aguenta mais falar, a Justiça, tem uma cena que a Débora Bloch entra assim, para dar uma aula, eu digo, imagina que legal, cara, eu dando uma aula numa turma assim grandona, né? Dar aula ao vivo, uma coisa que a pandemia também nos tirou. Eu espero no que vem conseguir dar aula presencialmente, né? Não ao vivo, né? Presencialmente. Foi uma ideia que eu tive por uma questão de crise mesmo, né? Eu sou uma pessoa que entrou na pandemia, eu tinha 3 empregos, agora eu tenho cerca de 0, né? Então, tu vai pegando uns freelas e tal. Eu sou uma pessoa antenada, né? Conheço muita gente, então fui, mas tudo trabalhando, não foi ninguém me deu nada, né? Tudo trabalhando. Aconteceu aquela coisa esdrúxula na minha vida, que eu virei blogueira fitness. Quem esperava por isso? Ninguém. Se dissesse, ninguém esperava. Então, que eu fui convidada para ser embaixadora da plataforma essa de exercício físico, de onde eu tiro uma graninha. E a ideia do curso foi porque eu fiz uma entrevista num lugar careta, assim, de 40 horas, não sei o quê. Passei na entrevista. Eu disse, gente, mas eu acho que eu não quero fazer isso. E o cara que eu fico disse, então por que tu foi na entrevista? Era óbvio que eles iam gostar de ti, iam querer te contratar. E aí... E eu pensei assim, porra, se eu vou trabalhar todas essas horas, eu não vou conseguir escrever. E eu quero escrever. Então, o que eu posso fazer? O que eu sei fazer, né? Eu sei escrever. Parabéns, minha filha, né? Boa sorte para pagar suas contas, né? E aí eu fui conversar com pessoas que conhecem muita gente para dizer assim, olha só, se tu souber de alguma coisa, acho que eu não vou pegar esse trabalho aqui, isso, né, na área da comunicação, né? Eu falei com a Penny Matos, que é uma amiga minha, que é jornalista, e ela me disse assim, vai dar curso, tem um monte de idiota dando curso, tá inteligente, vai dar curso. Eu vou dar curso de quê? Aí eu disse, eu sei escrever, né? Será que eu consigo montar um método para ensinar o que eu sei, né? O que eu usei para escrever, porque era ela, porque era eu, né? E aí construí, fiz um plano, né? Com metodologia mesmo, né? O que vai acontecer, quantos encontros. Não sou boba, mandei para uma amiga minha, pedagoga maravilhosa, disse, e aí, tô passando muita vergonha. Ela disse, não tá passando vergonha nenhuma, tá perfeito. Eu acho que eu tenho uma intuição para as coisas, sabe? Que me ajuda muito, assim. Eu sempre tive essa intuição nas redes sociais, intuição para onde é que eu vou me mexer agora, né? Esse negócio com queima de áreas, com essa plataforma, é um horror a quantidade de dinheiro que entra, e que tem musas fitness com não sei quantos milhões de seguidores que não fazem a mesma grana que eu faço. Porque é um jeito de se comunicar, tu tem que saber se comunicar com as pessoas. Eu acho que eu sei me comunicar. Eu acho que eu sei quem é meu público, e aí eu sei me comunicar. Criei o troço dessa metodologia, lancei o curso e simplesmente tive que dizer, como eu vou ter que fazer agora, tive que encerrar, né? Dizer, por ter esse penso também. Não dá para ter 20 alunos, gente. Para mim, no meu método, não dá.
Nós vamos ter uma aula de 5 horas, todo mundo vai querer falar, pega uma turma falante, todo mundo vai querer falar e vai ficar uma merda. Então, quero que todo mundo aproveite também. E está sendo assim, só tive alunos incríveis, generosos, uma alegria mesmo, uma alegria gigantesca, assim, simplesmente adorando ser professor, amando de paixão. Grande descoberta esse ano. Que massa. E quem é o teu público? Quem é que está procurando o curso? O que essa galera quer com a escrita criativa? É mais mulheres, né? Eu tenho essa coisa de falar mais com a mulherada mesmo, mas tem homens também que procuram. Tem até o meu primeiro homem no curso, o Fernando, que quer fazer depois. Aí já tem um módulo 2 lá para mentoria, para acompanhar a galera. Eles já querem que eu faça também, eu vou fazer com certeza. É mais mulherada, e tem essa questão de pessoas que dizem assim, eu escrevia tanto, parei. Eu pensava histórias, eu escrevia tanto, parei. Tenho o projeto na gaveta, né? Sempre tive a ideia, quero escrever tal coisa. Tem quem tá escrevendo, e aí quer, né? Tem alguma coisa que tá amarrado, que não consegue. E tem a coisa sensacional, que a pessoa quer ser mais criativa. Eu acho isso muito legal, né? Tem ali, quero ser mais criativo, quero ver... Para mim, isso é um orgulho da prof, assim, as pessoas que estão vendo filmes, eu não falo só de literatura, eu falo de literatura de filme, de série, né, eu gosto muito de cinema, estão vendo filme, estão vendo série, estão lendo livro com outro olhar, isso é emocionante, né, pra gente que ensina, assim, né, fui ler tal livro, já li de outro jeito, entendi que o fulano, que aquilo ali aconteceu por causa de yes, é isso mesmo, assim, então esse é um dos objetivos esquisitos do curso, né? Eu não conheço muitos cursos que tornem as pessoas um espectador mais atinado ou um leitor mais atinado, assim, mas é uma das propostas que eu tenho, assim, para o ensino desses encontros. Eu vi recentemente um post teu em que tu colocas uma coisa que eu achei excelente, né, e que me faz refletir muito também sobre a questão da escrita, que eu ando meio travada, sempre foi um objeto de trabalho muito importante para mim. Eu busquei o jornalismo por conta disso, por gostar de escrever e achar que a profissão de escritora não cabia. E tu falas que, né, não importa qual história tu quer contar, e sim como tu vais contar essa história, né, isso eu acho muito legal. Ele tem essa coisa, né, a questão de que não existe uma ideia idiota, não existe uma ideia banal, né? Eu faço uma brincadeira na primeira aula, que é eu conto grandes sucessos de uma forma sucinta, grandes sucessos na literatura, que foram adaptados, que ganharam prêmios e tal, milhões de dólares, e conto a história assim. Imagina uma pessoa chega para ti e diz, eu vou escrever um livro, olha que legal, um casal lindo, jovem, compra um apartamentaço, e aí ela fica grávida, mas na verdade ela tá grávida do diabo. Tu vai dizer, que porra que ideia de merda. Bebê de Rosemary, né? Um cientista inventa uma máquina de teletransporte, aí ele vai usar a máquina, vamos ver que tem uma mosca, e ele vira uma coisa que ele é um homem mosca nojento, que cara, que é louco, que merda essa tua ideia. Né? Então as ideias, nenhuma ideia é idiota de fato, que eu posso provar como provo, é como tu desenvolve elas. Porque tu pode parar para ver que tem gente que escreve muito mal, e que vai escrever seus livros, e a trama é uma coisa assim, uma espaçonada, é uma coisa gigante. Tem um lorde francês, e aí tem um príncipe disfarçado, e aí tem uma duquesa, não sei o quê, e aí a história é uma merda, porque a pessoa tá indo numa coisa grande, grandona, fica com vergonha de escrever uma coisa sobre João encontrou Maria, eles se apaixonaram. Não tem problema, que a gente já falou de amor milhões de vezes. A questão é como que a gente conta, a questão é a perspectiva, né? A gente é único, a nossa perspectiva é única, a nossa bagagem é única, não só a bagagem de vícios de escrita, a forma como a gente se comunica, se é mais formal, se é mais informal, se tem gíria, se não tem. O que a gente passou, o que é importante para a gente, né? O que nos toca, né? Por que tanta gente me diz, quando eu leio o teu livro, eu penso que eu estou sentado num bar contigo, né? Que público é esse? Então, para mim, esse é o caráter fundamental, assim, da questão da escrita, né? Como tu vai escrever? Tem que escrever, porque se tu não escrever, a gente não vai ler essa história que tu quer contar. Olha que coisa mais triste, essa história vai morrer contigo, é desesperador, assim, então, pra a galera não sufocar, assim. E graças a Deus o pessoal tem escrito, estão
estão soltando a mão, estão desengavetando os projetos. E eu acho que vem muito também dessa necessidade de presença digital que todos nós profissionais, de alguma forma, precisamos, né, buscar esse espaço, né? Imagino que deva ter muito aluno teu que precisa destravar justamente para conseguir, né, desenvolver esses assuntos e estar ali presente com o seu melhor, né? Com certeza, porque tu fica mais criativo para tudo, né? Tu vai ficar mais criativo, mais esperto, mais ligado. A questão da criatividade, muita gente busca, né, ser mais criativo. O cara pode ser um engenheiro, né, e quer ser mais criativo, quer se ligar mais, ver as coisas sob outras perspectivas, né, imaginar uma história. A gente tem exercício para imaginar fins alternativos para histórias conhecidas, enfim. É legal, a gente fica mais ativo mesmo, mais ativo aqui, né? Mas eu estou apontando para a cabeça, a pessoa que está ouvindo o podcast. Mas fica, né? Eu acho importante, acho um exercício legal. Claro, a gente já está quase 1 hora falando aqui. Ninguém fica 1 hora lavando louça, que é o tempo que as pessoas dedicam para ouvir podcast. O mesmo já demonstrou antes ali. Então, assim, a gente queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua alegria, te desejar já, assim, amplo sucesso nas tuas próximas publicações e também, obviamente, no teu curso, em todos os projetos que tu tiver aí, né, querendo colocar em prática. E, assim, voa, né? Voa porque não quando aparece uma escritora nova num cenário de tamanha idiotice que a gente está vivendo, é o tipo de coisa que a gente tem que celebrar e muito, sabe? Então, é muito bom ver, né, não só a tua aparição no cenário das letras, como também a tua disposição de querer ensinar outras pessoas a fazerem disso também algo interessante. Então, parabéns e esperamos te ler muito ainda, né, nesses anos pela frente. Eduardo, muito obrigada, muito obrigada. Adorei, nem senti o tempo passar, nem vi que já estava quase 1 hora. Adorei o convite, adorei as perguntas, adorei tudo. Eu que agradeço. E eu fico muito feliz e honrada de ter podido fazer parte disso. E serei aluna em breve do curso, estou me organizando para isso, porque eu sei que também exige certamente uma dedicação, e a gente precisa, para escrever, a gente precisa escrever, né? Sentar e escrever. Então, eu imagino que vai demandar esse exercício, né, Clara? Tem isso, até para a pessoa não fazer aquela coisa que a gente compra o curso e não bota em prática, né? Então, exatamente. É legal, assim, estar disponível. Show!